Como ser sal da terra e luz do mundo num ambiente tão agitado pelas divergências? Enquanto a sociedade coloca toda a sua esperança de um mundo melhor na ação política, o cristão olha para um horizonte maior. Qual o nosso papel como cristãos neste meio? Onde você coloca a sua esperança? Um curso simples que busca chamar a atenção sobre as possibilidades da ação política dos leigos no mundo. Curso online O Cristão e a Política. Saiba mais em videoconchalon.org. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente, permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a gente está aqui na primeira leitura com um trecho bíblico maravilhoso, né? Que a gente pode meditar 1000 vezes e sempre ele vai ser bússola para nós. Nós podemos dizer que é o hino ao amor de São Paulo na carta aos Coríntios. Aspirai aos dons mais elevados. Os dons mais elevados que, como vamos ver no final, passará até a fé e a esperança, mas a caridade não passará. Quando pediram a Jesus para fazer um resumo de todo o seu ensinamento, o que era mais importante fazer,
que era mais importante na lei, ele resumiu de forma muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, ali está o ponteiro da nossa vida, o norte, a bússola da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. São Paulo foi muito profundo nesta carta, porque ele fala do amor como motivação profunda, não só como fazer tantas coisas. E ele diz aqui bem no concreto, né? Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. É grave essa palavra e às vezes até um pouco assustador. Porque a gente é visitado pela luz de Deus que nos chama a investigar as motivações profundas do coração. Às vezes a gente pode pensar que a nossa vida cristã é simplesmente fazer isso, aquilo e aquilo outro. Deus quer um coração puro. Deus quer um coração cheio de amor. Deus quer um coração que faz as mínimas coisas por amor. Do que adianta uma pessoa fazer todas as coisas pelos pobres, se for, por exemplo, para se ensoberbecer e mostrar que é superior aos pobres, ou para mostrar aos outros que é muito caridoso? Existe até a questão hoje em dia do marketing pessoal, né? Então, se eu tenho muito dinheiro, então convém até que eu faça algumas boas doações e um serviço de caridade, porque afinal de contas a minha imagem continua em alta. Bom, que esses bens cheguem aos pobres, né? Deus se utiliza de tudo, né? Mas o cristão não. Cristão é chamado a dar ao pobre, aqui a gente está pegando só um exemplo, né? Mas a rezar, né? a pregar, a ir em busca do outro, não por outras motivações, mas primeiro por amor a Deus sobre todas as coisas. Interessante que o amor cristão passe primeiro por esse aspecto. Ah, padre, não pode ser assim, muito desumano, não. Pelo contrário, se o amor passa primeiro pelo amor a Deus, então a pessoa não precisa de mais nada em troca, ela já recebeu tudo de Deus. E quando a gente passa primeiro pelo amor a Deus para depois amar o próximo, a gente já vai totalmente desinteressado. Aí acontece o amor humano purificado e verdadeiro. Portanto, São Paulo nos convida a um alimento sólido, a uma postura sólida. Sim, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança. Agora, me tornei adulto. Claro que São Paulo aqui está fazendo referência ao ser adulto e maduro, como cristãos maduros. A infância, vamos dizer assim, é aquela idade egoísta, centralizada, em que quero tudo para mim. E a fase adulta é aquele símbolo do momento em que eu devo me doar aos outros. Não convém mais que, na busca da maturidade cristã, eu esteja no centro da minha vida. E é claro que essa descentralização, meus irmãos, não passa simplesmente pelo trincar os dentes com a força do pulso e dizer, eu vou amar. Pode ser até que a gente nem consiga a motivação certa, né, desse jeito. Pode ser que a gente queira amar simplesmente para receber em troca, até, olha como é engraçado, até, não, para me tornar maduro, então eu amo. Então, a motivação gratuita, só tem um jeito da gente conquistar. A gente receber o amor gratuito de Deus. Essa caridade que é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, a gente tem que admitir, não é a nossa que é desse jeito. É o amor de Deus que é assim primeiro.
E aí ele se derrama sobre nós desse jeito, tudo perdoa, não faz nada de inconveniente, não é interesseiro o nosso Deus conosco, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade, assim ele se doa a nós. E aí o nosso coração vai começando a se ficar embebido dessa bondade, transbordante dessa forma de amar. Só no coração dele, gente, a gente vai receber isso. Só no coração dele. E ele está se doando a nós. Ele está se doando a nós. Jesus hoje no Evangelho se lamenta um pouquinho. Porque ele pregou, São João Batista pregou, né, numa melodia como as crianças que diziam: tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes, como já dizia a palavra de Deus, né? Nosso Senhor está tocando essa melodia do amor, né, que é harmônica, que cuida sempre, que perdoa, que derrama misericórdia sobre nós. E triste dos homens que não param para escutar essa melodia de amor, que está no Evangelho, que está nos sacramentos da igreja, que está no cuidado de Deus para contigo, que tudo providencia, que está na oração, que está no louvor. Essa melodia de amor é perene, 24 horas por dia, quando você está dormindo, Ele cuidando de você. Mas o Senhor se lamenta, né, de que, na medida em que essa melodia de amor era cantada, tanto se revoltavam e diziam para São João Batista: ah, ele está com um demônio. Para o Filho do Homem eles diziam: é um comilão, um beberrão. Quem não quer se envolver com a ação de Deus inventa sempre uma desculpa. Mas aí nosso Senhor termina com uma palavra de esperança, muito bonito. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Às vezes é um pouquinho difícil de entender essa frase. O que quer dizer? Que essa sabedoria de Deus acabou sendo encarnada, incorporada na vida daqueles que se fizeram filhos de Deus. E aí quando olhamos para a vida dessas pessoas, aí nós dizemos: realmente, estes estavam certos. E nós que negamos a Deus, esperamos que digam os pagãos, né? Estávamos errados. A justiça da sabedoria de Deus está incorporada na vida dos santos, encarnada ali. Peçamos hoje que São Cipriano e São Cornélio, homens tão doados à igreja e ao povo, nos ensinem a viver nesse amor que sabe dar tudo, com a motivação de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.